O Irã está realizando movimentações agressivas no Golfo Pérsico, tentando capturar um petroleiro com bandeira dos Estados Unidos e chegando até mesmo a lançar um drone contra um porta-aviões nuclear. Mas o que exatamente as forças iranianas estavam tentando alcançar? É isso que vamos explicar agora. Na terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, dois incidentes distintos aumentaram ainda mais as tensões entre Washington e Teherã, poucos dias antes de uma nova rodada de negociações marcada para sexta-feira. De um lado, um petroleiro com bandeira americana foi assediado no Estreito de Hormuz, sob ameaças de abordagem e apreensão. Pouco tempo depois, um drone iraniano avançou em direção ao porta-aviões USS Abraham Lincoln, no Mar da Arábia, sendo abatido por um caça F-35 ser lançado diretamente do próprio navio. De acordo com autoridades dos Estados Unidos, o drone iraniano, cujo modelo exato não foi divulgado, aproximou-se do USS Abraham Lincoln em uma manobra considerada agressiva. O F-35 se foi acionado e destruiu o drone no que fontes militares americanas classificaram como um ato de legítima defesa. No incidente envolvendo o petroleiro, lanchas rápidas operadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã se aproximaram do MV Stena Imperative dentro do Estreito de Hormuz. As embarcações transmitiram mensagens via rádio instruindo o navio a parar os motores e se preparar para uma abordagem. No entanto, as lanchas recuaram rapidamente depois que um destroyer da Marinha dos Estados Unidos respondeu ao pedido de socorro e passou a escoltar o petroleiro com segurança pelo estreito. A situação é extremamente volátil por um motivo muito simples. O Estreito de Hormuz é o ponto marítimo mais sensível e estratégico do mundo. Aproximadamente um quinto de todo o petróleo e gás natural consumido globalmente passa por esse corredor marítimo estreito. Por causa disso, qualquer incidente na região dispara alertas imediatos nos mercados de energia, em companhias de navegação, seguradoras, governos e, claro, na Marinha dos Estados Unidos. Mas por que o Irã escolheria realizar ações tão agressivas justamente durante a semana de negociações tão importantes? É aqui que entra o conceito de escalada calibrada, junto com o envio de sinais estratégicos direcionados tanto ao público interno quanto ao público internacional. As negociações previstas para sexta-feira continuam na agenda, mas ainda existem incertezas sobre formato, local e pauta. Inicialmente, as conversas deveriam acontecer em Istambul. No entanto, o Irã vem pressionando por mudanças, demonstrando preferência para que o encontro aconteça em Omã. O país também tenta limitar o escopo das negociações. Autoridades iranianas estariam tentando excluir qualquer discussão envolvendo presos políticos, além de restringir debates sobre o programa nuclear e o desenvolvimento de mísseis do país. Em uma semana em que há tanto em jogo diplomaticamente, ações militares no mar e no ar podem funcionar como instrumentos de pressão, lembrando ao lado oposto que, sem um acordo, os riscos regionais e globais podem aumentar rapidamente, principalmente quando o Estreito de Hormuz está envolvido. Negociar diretamente com o Irã nunca foi algo simples. O país opera por meio de um sistema complexo com múltiplos centros de poder que se sobrepõem. Para entender o que tudo isso significa, precisamos analisar com mais atenção como funciona, de fato, a estrutura de poder no Irã. O sistema de governo iraniano é dividido entre instituições eleitas e autoridades religiosas. O presidente administra o governo e a economia do país, mas a autoridade máxima está nas mãos do líder supremo, que controla as forças armadas, supervisiona a política externa e possui poder para vetar decisões estratégicas. Além disso, existem conselhos religiosos e políticos responsáveis por supervisionar leis e eleições, criando um modelo em que o poder é distribuído e fiscalizado por várias camadas, em vez de ficar concentrado apenas na presidência. Quando o assunto é negociação, mesmo quando o presidente Massoud Pezeshkian demonstra abertura e disposição para o diálogo diplomático, ele está falando apenas por uma parte do espectro político iraniano. Outros grupos atuam com grande grau de independência, principalmente a elite do clero islâmico, onde frequentemente reside o verdadeiro poder de decisão do país. Também existe o aparato de segurança, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica, que responde diretamente ao líder supremo. Esse grupo frequentemente atua e toma decisões operacionais que nem sempre estão alinhadas com a direção política do presidente. Essa dinâmica significa que, enquanto a liderança política do Irã pode demonstrar interesse em negociar diretamente com os Estados Unidos, os setores militar e clerical podem estar mais inclinados a testar as forças americanas, tentando avaliar o nível de prontidão militar dos Estados Unidos na região do Golfo. Incidentes como esses costumam funcionar como testes de prontidão e também das regras de engajamento militar. O objetivo é medir tempos de resposta, quão rápido as forças americanas conseguem detectar uma ameaça, classificá-la, tomar decisões e realizar uma interceptação.
Nos episódios envolvendo o petroleiro e o drone, a resposta dos Estados Unidos foi extremamente rápida. O petroleiro não chegou a ser abordado e o drone não conseguiu se aproximar do porta-aviões. Esse tipo de operação também permite que o Irã teste a postura de dissuasão americana, observando se a resposta permanece apenas defensiva e contida ou se demonstra sinais de possível escalada, como ataques de retaliação. Além disso, esses incidentes representam oportunidades valiosas para a coleta de inteligência. Cada decolagem de aeronave, cada troca de comunicação e cada reposicionamento de escoltas gera dados estratégicos. Até mesmo o abate de um drone pode fornecer informações militares importantes. Tudo isso faz parte de um tabuleiro geopolítico muito maior, analisado dentro de uma perspectiva estratégica de longo prazo. O Irã também busca conquistar alguma vantagem psicológica na mesa de negociações, ou pelo menos, evitar passar a imagem de um país acuado, intimidado ou atuando apenas na defensiva. Ao tentar capturar um petroleiro com bandeira americana e depois recuar, e ao enviar um drone em direção a um porta-aviões, o Irã tenta se apresentar como um ator ativo, com flexibilidade operacional e capacidade de iniciativa estratégica. Essas ações também funcionam como uma mensagem interna. O governo iraniano foi profundamente abalado por manifestações recentes que foram reprimidas com violência, resultando em dezenas de milhares de mortos. Demonstrações de firmeza militar buscam transmitir à população que o país não irá negociar com os Estados Unidos em posição de fraqueza. O Irã sabe que ultrapassar certas linhas vermelhas provavelmente desencadearia toda a força do enorme aparato militar americano presente na região. Por isso, ações como as registradas nessa terça-feira são cuidadosamente calculadas para não cruzar esses limites, mas ao mesmo tempo gerar impacto suficiente para projetar força perante o público interno. A realidade é que as capacidades militares iranianas hoje são mais limitadas do que eram antes da guerra de 12 dias contra Israel em junho de 2025. A liderança iraniana tem plena consciência disso, mas não pode se dar ao luxo de demonstrar vulnerabilidade publicamente. É exatamente por isso que o país realiza periodicamente manobras estratégicas calculadas no Golfo. Diante dessa posição de relativa fragilidade, enviar um sinal aos Estados Unidos exigiu uma engenharia estratégica bastante cuidadosa, uma operação que acabou levando as forças americanas a arriscarem o emprego de um caça avaliado em cerca de 100 milhões de dólares. Mas por quê? Para entender isso, recomendo que você continue assistindo ao vídeo sugerido na tela e aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde os próximos conteúdos nem os desdobramentos dessas tensões crescentes.